Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Perdão pelo atraso, hoje atrasou um pouquinho, mas estamos aqui para adorar, bendizer o nome daquele que vive, o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Temos motivos para agradecer, para adorá-lo, né? Que bom que os irmãos estão aqui, estavam aguardando, que bom. Meus irmãos, a nossa leitura está no livro de Provérbios hoje, capítulo 10 e o verso de número 12, tá bom? Ao verso de número 12, ao capítulo de número 12. Provérbios 10, do capítulo 10 ao capítulo de número 12. Nós vamos fazer a leitura. Ontem, nós fomos ministrados mais uma vez sobre a sabedoria, né? O livro de Provérbios, perdão, meus irmãos, é um livro de sabedoria, né? Sabedoria que vem do Senhor, instruções que vem do Senhor. O texto apresentou, né, a sabedoria e a insensatez, mostrou, né, que a sabedoria transforma, né, o ingênuo, mas a insensatez o destrói, né? E uma vez que a sabedoria é o temor do Senhor, nós precisamos buscar e ter isso na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, lembrando só que o livro de Provérbios, ele foi escrito por Salomão, né? Ele, através desse livro, ele dá instruções ao seu filho, mas também, né, é um livro que é o Senhor nos aconselhando a sua igreja, aconselhando o seu povo, né? Então, vamos começar aqui. Provérbios capítulo 10, o verso 1 diz assim, ó, os provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, e o filho tolo entristece a sua mãe. Ele começa, né, irmãos, o verso 1 dizendo a postura de um filho, irmãos. E aí, meus irmãos, nós aqui, eu não sei se minha mãe está aqui, que ela costuma entrar, né? Mas eu quero não falar para ela apenas, mas para todos que têm a oportunidade ainda de ser filhos, né? Que ainda tem os seus pais, sua avó, né? Sua tia, alguém que você tem essa consideração, né? O que a Bíblia está nos ensinando, né, irmãos? Com filhos que somos, nós precisamos cuidar e zelar pelos nossos pais, né? E isso não é uma opção, irmãos. Não é uma coisa assim, ó, eu faço, minha mãe é difícil, meu pai é difícil. Não, é um mandamento. Deus está dizendo que como filhos que somos, nós precisamos cuidar, zelar, né? O filho sábio, ele traz alegria ao seu pai. Se você ler, irmãos, Jesus, ele confirma isso através de Mateus capítulo de número 15. Quando ele é questionado pelos fariseus, né? E aí ele vai questionar e vai falar, olha, vocês não honram os seus pais, né? Vocês, né, abandonam, então, ou seja, vocês não cumprem a lei. E ele reafirma a importância do cuidado, da honra ao pai e à mãe, né, irmãos? Então, quando Salomão está falando aqui, ele está fazendo coro ao que nós já lemos em vários lugares sobre honrar, amar, respeitar. E ele diz que aquele que alegra o seu pai é sábio. Amém, meus irmãos? Provérbios, irmãos, eles são tirinhas assim, então nós vamos ler e ministrar, né? Ele não é um texto, né? Ele não está numa ordem lógica, né? Ele vai só colocando palavras de orientações, né? Palavras de sabedoria. Então, o verso 4, eu fui pulando só para a gente pegar aquelas que o Espírito Santo tocou no meu coração. Provérbios 10, 4 diz assim, ó, o preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. O jovem sábio faz colheitas no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Então a palavra ela está direcionando, e ele está falando do jovem, porque é quem está no momento produtivo de trabalhar, né? Chega numa determinada idade, que o idoso ele se aposenta, né? Então ele já trabalhou durante a sua vida, né? E sei que existem irmãos que ainda trabalham, né? Mas ele está aqui falando do jovem porque ele está orientando aquele que quer produzir, aquele que quer crescer, né? Ele precisa trabalhar. O Senhor honra essa dedicação, né? Então, quem trabalha com dedicação, ele vai prosperar. Então, há uma comparação.
Quem trabalha, prospera. Quem não trabalha, quem fica esperando, quem fica acreditando, quem fica apostando, esse vai empobrecer, né? Então, hoje em dia, irmãos, há um evento aí, né? Das pessoas apostando. Por que as pessoas apostam? Porque as pessoas querem ter ganhos fáceis, sem trabalhar, né? Você pega um valor, aposta e recebe. Irmãos, isso não é vontade de Deus. O Senhor ama quem acorda cedo, quem trabalha, né? Quem está durante o período de trabalho dormindo é aquele que não vai prosperar, né? Então nós precisamos ter ciência disso, que Deus ele vai honrar o fruto do nosso trabalho. Deus, ele ama o trabalho, irmãos. É o desejo de Deus que trabalhemos. Amém, meus irmãos? E ele vai honrar sua dedicação. Provérbios 10:8 diz assim, ó: o sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam sua ruína. Quem ama a integridade anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos será exposto. Quando somos corrigidos, irmãos, pela palavra, quando Deus nos orienta, algo que estamos falando, estamos falhando, né? Então, é a palavra, é Deus nos orientando, né? Precisamos sondar, irmão, sempre o nosso coração, para ver se temos sido sábios ou tolos em alguma área. Pois Deus sabe exatamente, irmãos, quem somos. E também Deus sabe como devemos seguir. Então, quando você recebe o mandamento de Deus, como você recebe ele? Quando Deus orienta, como isso cai no seu coração? Sabe? Você recebe de bom grado. Você entende, né, que aquilo é a palavra de Deus? Porque o caminho é esse, irmãos. Aqueles que olham para aquilo que Deus diz na sua palavra e recebem e aplicam, irmãos, são aqueles que serão abençoados. Mas aqueles que rejeitam, falam, olha, isso aqui é exagero, isso é fanatismo, isso é loucura. É isso que leva a gente à ruína. Então, quem não anda, né, irmãos, em integridade, quem não anda pela palavra, ele acaba seguindo um caminho mais complicado, mais tortuoso, que acaba te expondo. É isso que a palavra está dizendo. É isso que nós devemos olhar. Nós ainda vamos chegar lá. Mas se você ler Mateus capítulo 5 ao 7, é o que chamamos de Sermão do Monte. Jesus está discipulando o povo e ele está dizendo algumas palavras que são difíceis, irmãos. É lá que ele diz que, né, você tem que amar o seu inimigo, que você, se tomar um tapa na face, tem que dar outra. Ele vai colocar coisas complicadas. Mas é a palavra de Deus, irmãos. E esse caminho, irmãos, não é o caminho tortuoso. Esse é o caminho que no final, quando seguimos, é o caminho que vai nos levar à paz, né? Então nós vamos olhar para isso com bastante atenção. Provérbios 10, capítulo 10, verso 11. Olha só. Quem fecha os olhos, preste atenção. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas. Mas a repreensão clara promove a paz. As palavras dos justos são fonte de vida. As palavras dos perversos ocultam intenções violentas. Aqui, irmãos, há uma coisa importante. Irmãos, nós não podemos ser indiferentes com o erro. Se você sabe que alguém está cometendo um erro, né, você não tem que fechar os seus olhos. Você precisa advertir, né? Quem fecha os olhos para a maldade vai causar problema. E o verso seguinte ainda vai dizer, irmãos, às vezes a gente pode ocultar intenções ruins. Então, é preciso, irmãos, a gente tratar isso com muita seriedade. Tá vendo algo errado? Tá vendo algo que não glorifica a Deus, irmãos? Você é responsável também para orientar, para dizer, olha, esse caminho não está certo. A omissão, irmãos, do que é certo também é uma falha. Quando nós omitimos, irmãos, aquilo que deveríamos fazer de forma correta, também estamos errando, né? E a repreensão precisa ocorrer baseado nos fundamentos da palavra, né? Não é o que eu penso, é o que a palavra diz. Então, quando eu olho para a palavra e olho alguém que está cometendo um erro, eu pego o fundamento da palavra e eu oriento, né? Para quê? Para que essa pessoa saia desse lugar do erro, né? Ela aceitando isso, aceitando a palavra no coração, ela vai desfrutar. O justo transmite palavras que são fonte de vida. Agora, quem está na perversidade, irmãos, diz palavras que jogam para baixo. Então, irmãos, por isso que ouvir conselhos é uma coisa muito séria. Às vezes, irmãos,
Nós ouvimos conselhos de pessoas, irmãos, que não estão trazendo bons conselhos, que vão jogar a gente para baixo, que vai dar conselhos que fogem do que a palavra orienta. Então, o bom conselho é aquele que vem baseado na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Provérbios capítulo 10, verso 12. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. O mandamento do Senhor, irmãos, é que nós devemos amar, inclusive quem nos ofende. O rancor, a raiva, ainda que a pessoa tenha feito algo que gerou tristeza, não é o caminho, irmãos. Pastor, mas eu não posso ser bobo. Eu não posso ser bobo, não é assim? Não vou, a pessoa fez. Irmãos, esse ódio só é combustível para que a briga não pare. Se hoje, no seu coração, você nutre rancor por alguém, sabe quando falamos assim? Eu não tenho nada com fulano, só não quero ver mais. Não é assim, mano? Não tenho nada, não tenho nada contra, mas só não quero, só não aparece mais na minha vida. Não é assim que às vezes nós escutamos? Irmãos, quando é esse sentimento, irmãos, precisa ter uma transformação. Deixa a palavra transformar você, né? Se o sentimento é de ódio, irmãos, busque essa transformação, pois quem foi encontrado pelo amor de Deus não pode ter, irmãos, esse sentimento. Quem foi encontrado pelo amor de Deus, irmãos, transmite amor, irmãos, não ofensa. Quem foi encontrado pelo amor de Deus pode sim, irmãos, trazer uma palavra que está exortando, mas uma palavra de exortação para o bem, para o crescimento, não alimentando um ódio, uma briga, um rancor. Amém, meus irmãos? Cristo fez isso com Pedro. Cristo fez isso com Judas, Cristo fez isso com Paulo, e agora a reação do ódio daqueles que apedrejaram Estevão, daqueles que crucificaram Jesus, daqueles que espancaram Paulo, era contrário ao amor. Então, se você olha para Cristo, Cristo ama, ele vai lá, acolhe, traz para perto, aquele que errou, ele vai lá e dá uma palavra, e agora os outros? Aqueles que crucificaram Jesus, esses aí lavaram as mãos, esses falaram crucifica, esses não se importaram, irmãos. Quem nós somos? Qual categoria nós somos? Daqueles que dão de ombro ou daqueles irmãos que vão lá e abençoam? Daqueles que vão lá e procuram e digam, não, vamos resolver essa situação. Nós somos da categoria, irmãos, daqueles que servem, daqueles que procuram amar. Amém, meus irmãos? Ainda que precisamos tomar decisões, nós continuamos amando. Amém, meus irmãos? Olha só, Provérbios 10, 22, diz assim, ó, a bênção do Senhor traz riqueza, e ele não permite que a tristeza o acompanhe. Então, irmãos, quando Deus nos abençoa, irmãos, a bênção do Senhor, ela nos faz prósperos, traz riqueza, é verdade. E não permite, irmãos, que aquele sentimento, porque, irmãos, sem ser abençoado, só ter a riqueza, tem pessoas que são ricas, mas são tristes. Tem pessoas que têm muitas posses, irmãos, mas têm um coração amargurado. Puxa, pastor, mas eu também sei pessoas pobres que também passam por isso. Então, você percebe que a alegria não está nem na riqueza, nem na pobreza? A alegria está na bênção do Senhor, irmãos. Quando nós somos abençoados, irmãos, o momento de tristeza, ele passa. E virá outro, mas ele passa. Nós não permanecemos em lugar de tristeza e agonia, porque o Senhor, ele está cuidando das nossas vidas. A bênção do Senhor traz prosperidade. Por isso, irmãos, precisamos seguir em tudo, né? E essa mesma bênção não permite que você viva triste. Teremos momentos difíceis, mas a certeza que dias melhores o Senhor preparará para os seus filhos. Essa é a nossa certeza. Provérbios 10, 25 vai dizer assim, ó, as tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Como nós vimos, provérbios são essas frases, né? Para meditarmos, palavra de sabedoria. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Todos nós, irmãos, vamos passar por tempestades. Quem está falando, as tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce. Então ele está dizendo assim, ó, todo mundo vai ter tempestade. Tanto o justo como o perverso. A tempestade não é uma escolha, irmãos. Eu já pude ministrar sobre isso, né?
É uma palavra que fala muito comigo. A tempestade não é escolha, Neuza, pastor Edilson, Helena, não é escolha. Todo mundo vai passar por tempestade, irmãos, em algum momento. Nós estamos aqui, né? Quem mora em São Bernardo, aqui, Diadema, se a tempestade vier, vai pegar a casa de todo mundo, irmãos. Agora, quem tem, né, está firmado, quem tem um alicerce, né? A casa não é abalada, está protegido. Quem tem um bom telhado está protegido. É isso que ele está dizendo. E aí, irmãos, Mateus capítulo 7, trazendo aqui, ele nos ajuda a entender, Renata. O nosso alicerce é a palavra de Deus, porque Jesus ele diz assim, ó, quem ouve minhas palavras é comparado ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Você está entendendo, irmãos? Quem escuta os mandamentos, quem escuta a palavra é similar ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. O alicerce, irmãos, é a palavra. O alicerce é a palavra de Deus. Quando nós estamos firmados sobre a palavra, irmãos, a tempestade vem, o problema vem, a tristeza vem, situações, você ouve o que você não quer, você recebe injustiça, mas você tem um lugar que você está firmado e é sobre a palavra. E a palavra te sustenta para o dia mal, te sustenta para um momento difícil. É a palavra que está conosco todos os dias. Amém, meus irmãos? Olha só. Provérbios, capítulo de número 10, verso 28 ao 32. A esperança dos justos resulta em alegria. As expectativas dos perversos não dão em nada. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é destruição para os que praticam o mal. Os justos jamais serão abalados, mas os perversos serão removidos da terra. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. Dos lábios dos justos vêm palavras proveitosas, mas da boca do perverso só vêm palavras más. Você está entendendo, irmãos? Do que sai da nossa boca? Né? Então, irmãos, nós vamos sondar. Nós estamos sendo justos. Porque o nosso caminho, irmãos, é um caminho de palavras de bênção. Nestes versos, o autor tem uma série de comparação entre o justo e o perverso. Irmãos, nós compreendemos que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Ele é a vida. E este caminho que Ele nos dá é fortaleza para suportar o dia mau. Esse caminho que Ele dá, irmãos, é força, irmãos, para aguentarmos momentos difíceis. Que da nossa boca saiam bons conselhos, que da nossa boca saiam palavras proveitosas, que transformam vidas, irmãos. Que sejamos justos em tudo, irmãos, em tudo. Amém? Que seja assim a nossa vida. O capítulo 11, ele vai seguir, irmãos, com palavra de sabedoria, né? E o mais importante, irmãos, é lermos e colocarmos em prática. Por isso a importância de lermos sempre, irmãos. Provérbios é um livro de cabeceira, é um livro para lermos sempre. Olha só o que ele vai dizer em Provérbios 11:1. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. Irmãos, isso aqui, é palavra de Deus, irmãos. Olha o que Deus está dizendo. Olha, você precisa ser honesto nas suas relações comerciais. Faça sempre o que é certo, irmãos, ainda que você vá ter um prejuízo. É certo, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas você sabe. É certo, irmãos, faça o certo. Vá trabalhar, tem que comprar um material, compre o melhor material. Irmãos, vai fazer um serviço, o serviço não ficou bom, vai precisar refazer, refaça. Irmãos, você prometeu algo e quando você viu, você fez um cálculo errado, cumpra com aquilo que você prometeu. Por quê? Porque é o que a palavra diz. Não use balanças desonestas. Naquela época, eles mediam, né, a colheita. Então, o que ele está dizendo assim, olha, na hora que você for medir, e os irmãos lembram que é mais antigo, né? Você tinha aquele contrapeso, né? Você tinha... saber quanto tinha, né? Tinha que ficar equilibrada a balança, põe lá, 100. Aí você colocava 100 aqui, ela ficava equilibrada, você tinha certeza. O que ele está dizendo aqui? Ó, não pega um peso falando que tem 100 e tem 80 e coloca aqui, mas está marcando 100. Né? E aí você vai enganar a pessoa. Né? Não é para fazer isso. É isso que a balança desonesta faz. Então que nós não entremos no caminho do engano para ter vantagens, porque isso não agrada o Senhor e Deus sabe de tudo, irmãos. Provérbios 11:4 diz assim: as riquezas de nada ajudarão, olha isso, as riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte.
A integridade dirige os passos dos justos, mas o peso do pecado cai sobre os perversos. Olha que forte, irmãos. Precisamos ter cuidado, irmãos, como lidamos com a riqueza. Pois quando temos a compreensão que o Senhor é dono de todo ouro e de toda prata, que somos mordomos daquilo que é dele, irmãos, a nossa relação com a riqueza muda, né? Então, irmãos, quando você olha para a sua conta bancária e fala assim, Deus me deu para administrar, mas eu estou à disposição de Deus para poder fazer com isso aqui aquilo que Ele mandar. E às vezes o que Deus vai mandar, irmãos, é um passeio com a sua família. Às vezes o que Deus vai mandar, irmãos, é um belo de um churrasco, sabe? Para os seus filhos. E às vezes o que Deus vai mandar é abençoar a vida de alguém, irmãos. Então, às vezes, contratar alguém. Então, o que nós precisamos? Ser sensíveis à voz de Deus, né? Por quê? Porque somos mordomos daquilo que não é nosso, daquilo que é do Senhor. Amém? O próprio Jesus, ele vai falar sobre isso, que nós não devemos acumular tesouros aqui, onde a ferrugem corrói, mas que deveremos fazer isso nos céus, onde ela não pode corroer, não pode acabar, é onde vai ficar eternamente. Então é isso que Deus está dizendo, né? E o provérbio está dizendo a mesma coisa. As coisas passam, irmãos, mas a nossa integridade diante de Deus durará para sempre. Portanto, fuja do pecado da avareza, da ganância e seja generoso em tudo que Deus te der. Tudo que Deus pôr na sua mão, haja com generosidade. Amém, meus irmãos? Provérbios 11, capítulo 7 e 8, separei aqui. O perverso morre, sua esperança morre com ele, pois confiou na sua própria força. O justo é salvo da angústia, mas o perverso recebe o lugar dele. Para quem não tem Cristo, irmãos, a vida se encerra quando a saúde vai embora. Para quem não tem Cristo, quando a morte chega, irmãos, em sua casa, acabou. Porque ele sabe que o que vai sobrar para ele é sofrimento, porque não criou no Senhor. Mas, irmãos, para nós que temos Cristo em nossa vida, irmãos, nós temos a certeza, irmãos, que ainda que nós podemos morrer em enfermidade, ainda que morramos, irmãos, em tristeza, numa situação difícil, nós temos a certeza que nós vamos despertar, acordar lá com o Senhor e viveremos eternamente. Essa é a certeza do cristão, irmãos, que não nos abala, que nos traz alegria, que nos dá motivo para celebrar, para adorar, para bendizer o nome daquele que vive. Aleluia! Amém, meus irmãos? Olha só, Provérbios 11, 13. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências, irmãos. A palavra está recheada, irmãos, de momentos que pede para ter cuidado com a nossa língua. Como tratamos o irmão? O texto é tão claro, irmãos. Se alguém confiou algo a você, guarde isso. São orientações sábias para a nossa vida, irmãos. Então, confiou para você falar uma coisa, não comente, né? Algo ali, que é um segredo, né, da pessoa, né? E se você por acaso entender, porque às vezes, irmãos, acontece, né, de você ter que falar alguma coisa. Por quê? Porque às vezes é a vida da pessoa, a pessoa está com a vida sob risco, irmãos. E aí sim, é a única exceção, irmãos. Se você tem algo que a pessoa está correndo risco de vida, e aí ela vai morrer se você manter esse segredo, então não, irmãos, você vai zelar pela vida dela. Mas contrário a isso, irmãos, mantenha, seja discreto com aquilo que você recebeu, que aquela pessoa confiou em você, e dê orientações sábias de acordo com a palavra. Amém, meus irmãos? Provérbios 11, 17. Quem faz o bem beneficia a si mesmo. Quem pratica o mal só se prejudica. Então, irmãos, vamos fazer o bem sempre aos nossos irmãos, né? E em nosso coração não existe maldade, irmãos, sabe? Fazer o mal, não. Que no nosso coração esteja bem, ainda que tenhamos que tomar decisões difíceis, tá? Às vezes, irmãos, precisamos tomar decisões difíceis, irmãos. Duro tomar uma decisão difícil. Ninguém quer, irmãos, tomar decisões, às vezes, que vai deixar uma pessoa triste. Ninguém quer fazer isso. Mas, às vezes, precisamos tomá-la. Mas, com a intenção sempre, irmãos, fazendo aquilo que é justo, que é correto, né? Que vai ser o bem, né? Às vezes, para um coletivo. Então, nós precisamos ter isso no nosso coração. Amém, meus irmãos? Provérbios 11, 23. O justo tem expectativas de uma recompensa, enquanto o perverso só pode esperar o juízo. Irmão, isso aqui é algo maravilhoso. Irmã Helena, Renata, Neuza,
nós temos uma certeza, irmãos, uma expectativa de recompensa, né? Porque a palavra diz que nós seremos salvos. A salvação é você crer em Deus, né? Essa já é a maior recompensa daqueles que creram no Senhor. Mas além de tudo, o Senhor nos promete galardão para as obras que nós temos feito. Então você está entendendo, irmãos, que Deus vai recompensar aquele que permanecer fiel? Olha só o que Apocalipse capítulo 22, verso 12 diz. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa, para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Irmãos, Deus ele virá, irmãos, e vai nos dar a bênção. Aqui, irmãos, nós temos uma série de palavras de sabedoria que o Senhor também vai nos dar para lidar com as finanças e com a forma e com generosidade. Olha só, Provérbios 11, 24 ao 27. Olha só, quem dá com generosidade se torna mais rico. Preste atenção. Quem dá com generosidade se torna mais rico. Mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa os que vende no tempo da necessidade. Quem procura o bem encontra favor. Quem procura o mal será encontrado por ele. Forte, né, irmãos? Que sejamos generosos, irmãos, no nosso caminho, né? Como nós já aprendemos. Que a generosidade seja uma marca, seja a sua marca. Que as pessoas encontrem em você generosidade. Porque isso também nos coloca no lugar de prosperidade. Amém, meus irmãos? Capítulo 12, irmãos. Também peguei alguns pontos aqui. Peguei alguns que diferem, né? Porque tem vários que o Senhor está reafirmando. Mas eu tentei pegar alguns diferentes. Olha só. Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa coroa de honra seu marido. Mas a que age vergonhosamente é um câncer em seus ossos. Aqui as escrituras estão orientando diretamente a esposa, né? A honra, respeito, mas eu sempre olho para esses textos, irmãos, e aplico na minha vida. Então eu, né, preciso honrar a minha esposa. Eu preciso amá-la, cuidar dela, né? Dar a minha vida por ela se for necessário. O mesmo se aplica à mulher em relação ao homem, né? É como a palavra aqui está dizendo. Essa honra, esse cuidado mútuo, irmãos, é o que faz o nosso casamento uma bênção. É o que faz as nossas relações uma bênção. Então precisamos observar. Amém, meus irmãos? Olha o que a Bíblia fala sobre o cuidado, irmãos, com os animais. Talvez você nunca olhou isso, mas a Bíblia manda você cuidar dos animais, irmãos. Olha isso. Provérbios 12, 10. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Está entendendo? Irmãos, tudo que é essencial tem na palavra. A palavra aqui, ó, ela está dizendo, irmãos, cuide da criação, né? Deus ama esse cuidado, irmãos, né? Cuidado com os animais, com as plantas, né? Pois nós entendemos que Deus nos deu para dominar, para cuidar, né? O seu pet que tem aí, cuide dele, zele por ele, né? Faça isso, a planta que Deus te deu, cuide, zele, né? As hortaliças, tudo isso, irmãos, glorifica o nome do Senhor. Agora, irmãos, tem uma pedrada aqui, olha essa pedrada, ó. Provérbios 12, 16. O insensato se ira facilmente, mas o sábio ignora as ofensas. Ficar irado, irmãos, por qualquer coisa, se coloca no lugar de uma pessoa sem senso, uma posição de insensato. Mas o sábio, ele ignora, irmãos. Você recebe uma ofensa e fala, puxa, a pessoa estava num dia ruim. Segue o barco. Você está entendendo? Nós precisamos ter isso no nosso coração, irmãos. Provérbios 12, 18. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras do sábio trazem cura. Então, meus irmãos, que nós sejamos a cura para aquele que está ferido, né? Que os nossos comentários, às vezes nós falamos assim, olha, eu vou falar a verdade. E às vezes a verdade, irmãos, não é que a verdade dói, é que a gente usa palavras, irmãos, que não são sábias, né? Às vezes a gente usa comentários, não a verdade. Às vezes é o comentário, é o ponto de vista que machuca. Então o que nós precisamos sermos? Sábios, pedir sabedoria ao Senhor, para sermos, sim, transformadores, darmos bons conselhos, né? Às vezes exortarmos pela palavra, e que tudo isso gere cura na vida daquele que precisa. Amém, meus irmãos? E por último aqui, irmãos, para nós orarmos. Provérbios 12, 25. A preocupação deprime a pessoa,
mas uma palavra de incentivo anima. Forte, né? Irmãos, a preocupação nos coloca nessa situação de tristeza. Quando nós estamos ali, caminhando, irmãos, preocupados, tristes, né? Paulo vai orientar para não andarmos assim, ansiosos, sabe? Porque isso vai jogando a gente para baixo, irmãos. Mas a palavra, né, de incentivo, dizer, não, vamos lá, vai dar certo, levanta, vamos. E hoje eu quero dar essa palavra para você. Não sei se você está vivendo isso, meu filho, minha filha, mas eu quero encerrar dizendo para você, sabe? O choro, ele dura sim uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? Essa preocupação coloca nos pés do Senhor, porque ela vai passar. Eu sei que talvez você está vendo ali, os dias estão chegando, você precisa tomar decisões e parece que você não está vendo uma saída. Irmãos, gaste tempo em oração. Claro, trabalhe, vá atrás, mas gaste tempo em oração, clamando, pedindo ao Senhor. Saia desse lugar, porque essa palavra aqui é para te animar. Saia desse lugar de tristeza, tome um banho, sabe? Saia na rua, respire, vá lá atrás, fala assim, olha, eu vou naquele lugar, Deus está me mandando ir lá e Deus vai me abençoar, sabe? Eu vou chegar naquela casa, eu vou chegar naquele trabalho, se é o trabalho que está faltando, e Deus vai me abençoar. Eu vou chegar naquela casa, eu vou procurar aquela pessoa e o problema vai ser resolvido. Confie em Deus, irmãos. Coloque a sua confiança no Senhor, porque Deus, ele continua fiel. Deus, ele continua poderoso. E essa palavra te tira do lugar de tristeza e te coloca no lugar de alegria. Amém, meus irmãos? E por isso, eu quero chamá-los à oração. Vamos orar, irmãos? Vamos clamar ao Senhor. Pai, a minha primeira palavra é de agradecimento, porque o Pai só exorta quem ama. E o Senhor deixou, Senhor, um livro repleto de orientações, exortações, que nós podemos ler todos os dias, Senhor. E tem sempre algo aplicado na nossa vida, Pai. Que, Pai, nós tenhamos esses provérbios claros no nosso coração. Entendendo, Senhor, aqueles que aplicam a nossa vida, Senhor, e usando para que sejamos transformados, sejamos justos. Não vivamos, Senhor, como ingênuos, como insensatos, Senhor. Pai, se tenho cometido um pecado, um erro, Pai, e não cumprir a sua palavra, eu peço que o Senhor me perdoe, Senhor, e que traga luz, Senhor, para que eu possa, Senhor, viver de acordo com o que a sua palavra diz. Que haja, Senhor, na minha vida generosidade, Senhor. Que eu seja alguém generoso, Senhor. Não só para aqueles que precisam, mas com a minha família, né? Com a minha esposa, com meus filhos, Senhor. Que a minha palavra seja palavras de cura, palavras para dar vida, Senhor. E que a ira não tenha lugar no meu coração. É o que eu te peço, Senhor. Me transforma pela sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, quero aqui deixar um convite a vocês. Domingo agora, né? Amanhã será a nossa Santa Ceia, às 10 horas aqui na Igreja Brasil para Cristo, em São Bernardo do Campo, no bairro do Taboão, né? Então, Avenida do Taboão 3659. Queria convidar você para estar comigo. Vamos ter esse tempo juntos, tá bom? E live, irmãos, todos os dias às 6 horas. Nós estaremos aqui crescendo na fé, crescendo na palavra. E eu quero convidar você para estar aqui. Amém, meus irmãos? A próxima leitura vai ser Provérbios, capítulo de 13 ao 15. Amém, meus irmãos? Então que você tenha aí um final de semana abençoado, em família, você desfrute desse tempo que o Senhor está nos dando. Quem for trabalhar, que seja um dia próspero de bênção. Que Deus abençoe, meus irmãos. Ótimo dia.